Olá, bem-vindos. Hoje a nossa aula é sobre o medo. Medo de ser quem você nasceu para ser. Charlotte, bem-vinda. Vamos chegando. Oi, Jéssica, bem-vinda. Deixa eu colocar o assunto aqui. Ângela. Que legal. Olha só, nosso assunto de hoje é sobre o medo. Medo de ser quem você nasceu para ser. Um tema bem sugestivo, né? A gente fala tanto em propósito de vida, em autoconhecimento, e o quanto o medo nos impede de sermos quem nós nascemos para ser, de desenvolver o nosso potencial. Então hoje nós vamos falar sobre esses assuntos aqui. Sejam bem-vindos à medida que vocês vão chegando. Ah, é verdade, Ângela, do Setembro Amarelo do ano passado. Bem-vinda, que bom ter você aqui. Um projeto lindo que a gente criou ano passado, eu e a Mari, para atender pessoas de forma voluntária e gratuita no Setembro Amarelo. Foi um projeto lindo. Até hoje eu recebo depoimento desse projeto. Que bom que você está aqui, bem-vinda, tá? Então, olha só, quando a gente fala do medo, algumas pessoas têm medos inúmeros. Deixa eu me apresentar. Não sei se tem alguém novo por aqui, mas à medida que for chegando, Esther, Taima, bem-vinda, minhas amigas. E olha só, quem estiver aqui que ainda não, que está aqui pela primeira vez, coloca novo, hashtag novo aqui. Quem já está aqui, seja muito bem-vindo e vamos falar sobre o medo. Mas deixa eu me apresentar, eu sou Eliane Augusto, sou coach, sou consultora de imagem. Hoje eu me considero mais mentora de autoimagem, né? Sobre esse desenvolvimento de quem nós somos. Sou programadora mental, sou formada em Direito, graduada e pós-graduada. E esse comportamento humano é algo que me move. Tanto que eu falo muito de imagem, mas quando a gente fala de imagem, a gente está falando do que tem dentro, né? Então, reflexo do que tem dentro é a nossa imagem externa, o que as pessoas enxergam. Quando a gente fala de imagem interna, o autoconhecimento possibilita a gente saber quem nós somos num potencial é uma balança, qualidades e defeitos. Mas isso ainda não define quem nós somos. Tem uma essência, né, que não é poluída pelo meio, que não é a nossa personalidade, embora o foco aqui muitas vezes é a personalidade, porque é nela que está a maioria dos nossos defeitos e o nosso diferencial também. Quando a gente fala de posicionamento, de ser uma pessoa única em meio a 7,7 bilhões de pessoas no mundo, a gente está falando do nosso diferencial da personalidade. Então ela é sim bem-vinda, é ela que nos torna essa pessoa única e é ela que possibilita que a gente cumpra esse propósito maior, que é a nossa missão aqui na Terra, né? Então a minha missão é olhar para as pessoas, principalmente para mulheres, e dizer: você pode sim ser uma melhor versão de você, você pode despertar na sua essência e ser quem você nasceu para ser. E eu tenho visto que o medo tem sido um grande limitador para isso, por isso que eu coloquei algumas emoções para falar sobre elas. E hoje nós vamos falar do medo. Quem tá aqui comigo que sente medo, só coloca assim, eu. Independe do que, tá? Qualquer medo. Medo. Medo, a gente sabe que é uma reação física do nosso corpo, é uma reação fisiológica. Então, assim, nós, pessoas, os animais, todas as espécies sentem medo. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? E é uma reação fisiológica, mas é uma forma de alerta do nosso cérebro. Quando a gente, obrigada Sérgio, quando a gente tem essa reação fisiológica, física, é acionado no nosso cérebro uma mensagem de risco, perigo, quando a gente está em perigo. Então o medo é nada mais, nada menos que uma reação emocional de sobrevivência. Então olha só, se eu sinto medo, é uma reação emocional comum, normal a todos nós, mas até que ponto este medo é saudável? O medo como uma emoção de proteção, para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente seja
um adulto, desde a infância até a fase adulta, quantos medos diferentes a gente passou, a gente superou, a gente aprendeu, né? Então, a partir do momento que a gente olha para o medo e entende que é uma reação de alerta, de cuidado, para nos proteger, até aqui é saudável. Mas não tem só esse tipo de medo. Eu falei semana passada sobre a tristeza. Semana anterior eu falei sobre a vergonha. Então, quando a gente olha para emoções como medo, vergonha, tristeza, tem várias emoções que impedem da gente ser o nosso potencial máximo, que é quem eu nasci para ser. Qual é o meu papel na vida? Então, enquanto a gente não tiver resposta para estas e outras perguntas, a gente não vai se sentir seguro para agir, apesar de sentir medo. Essa é a nossa missãozinha aqui. O medo não pode nos paralisar. O medo é apenas um alerta e ele tem, inclusive, um sinalzinho que diz prossiga. Quando eu falei da tristeza, eu falei das cores, né? Que a tristeza é representada pela cor azul. Quando a gente fala de emoções, a gente consegue fazer essa analogia com as cores. É uma metáfora, mas quando a gente dá uma forma, a gente visualiza uma cor para essa emoção, a gente vai conseguir identificar as cores das emoções. E a emoção do medo? Alguém aqui sabe dizer qual cor representa o medo? Quando você sente muito medo, que cor você daria para o medo que você sente? O medo é um monstro, né? Muitas vezes. Quando a gente para pensar no medo, vamos analisar o medo de uma forma racional. É possível? Embora a gente não consiga materializar ele, né? Mas hoje a gente vai ter aqui algumas informações que a gente vai conseguir fazer esse exercício de materializar o medo. Mas olha só, o medo é representado pela cor verde. Dentro da escala de emoções e a metáfora, é metafórico, mas a gente analisa assim porque o nosso cérebro entende como imagem. Tudo que você vê, para você compreender, o cérebro transforma isso em imagem. Quando a gente transforma o medo numa imagem, provavelmente ela vai ter essas cores voltadas para o verde, em tons diferentes, nuances diferentes. Então pensa só, o medo vai desde uma consequência do medo na gente, desde um medo, desde uma ansiedade leve até um estado de pânico, que é o ápice do medo. Então quando a gente sente a reação do medo, fisiologicamente falando, como isso acontece no nosso corpo, no nosso organismo, eu separei aqui para a gente entender, porque quando é acionado o medo, tem a reação de fuga, né, já que é proteção de nós enquanto espécie, e tem, dependendo do nível que o medo aparece, ele nos paralisa, porque agir aqui eu corro mais risco do que se eu ficar quietinha, parada. Então olha que interessante, cada pessoa vai ter uma reação diante do medo, e cada personalidade também tem reações diferentes, mas a gente vai falar agora um pouco mais genérico, tá? A gente sabe que são hormônios, por exemplo, a adrenalina, hormônio como o cortisol, que é o hormônio do estresse. Por quê? Se a gente precisa agir, a gente precisa fazer alguma coisa aqui para não correr esse risco de perder a vida, risco de perder dinheiro, risco de perder pessoas, risco de perder a saúde. São inúmeros riscos que a gente corre. Então essa sobrevivência no estado de perigo, é preciso que o nosso organismo esteja num estado diferente de um estado de calma, como é o caso da tristeza e de diversas outras emoções. Então esse impulso vem de emoções mais primitivas do organismo. Então olha só, quando você está nesse estado de fugir através do medo, ou de fugir ou de paralisar, esses hormônios são liberados. E como isso funciona no nosso organismo? Olha só, eu separei para vocês quase que um conceito para a gente compreender, porque eu quero fazer algumas analogias e é importante a gente ter esse conceito aqui, tá? Então vamos lá. O sentimento de medo no nosso corpo é uma preparação para uma luta ou para a fuga. Ocorre uma descarga de hormônios do estresse, provocado, tem umas palavrinhas aqui que vai mais para a área da saúde, da psicologia e tudo mais, mas eu gostaria muito que vocês compreendessem, até porque a gente sabe a reação física, mas a gente não entende o que acontece a nível cérebro e hormônios. Uma contração dos vasos sanguíneos e eleva a pressão arterial, acontece uma tensão muscular, olha que interessante, o aumento da frequência respiratória e dos batimentos cardíacos. Isso, dorese, aquele momento que as mãos começam a suar, sabe aquele momento que você sente medo, pânico? Tem pessoas que vai sentir isso, por exemplo, para falar em público, apresentar um trabalho, enfim,
dos pequenos detalhes até o medo de ser mordida por um bicho, né? Por exemplo, uma cobra ou um animal de grande porte, eu não conheço, não sei se é bravo ou manso, então isso acontece. Dilatação das pupilas e outras reações fisiológicas, aquele frio na barriga, aquela reação extremamente desagradável. Agora acompanha comigo, se tudo isso acontece para a gente fugir ou lutar, são duas reações de ação. Ou eu vou fugir ou eu vou lutar, certo? Por que isso é importante? Porque tem a ver com o nosso nível básico de escala, de conscientização do autoconhecimento, do desenvolvimento de quem nós somos. Então olha aqui, separei para vocês uma escada onde a gente analisa os níveis de consciência sobre quem nós somos. Então, cada um no que é seu, cada um que está aqui comigo, eu vou pedir para vocês, se quiserem compartilhar, chamar mais pessoas para estar com a gente, manda para umas 5 a 10 pessoas, para a gente conseguir fazer esse acompanhamento do medo e de como a gente pode ser quem a gente nasceu para ser, tá? Eu vou pedir para vocês, se puderem, fazer isso. O Instagram não tá entregando, eu acredito que semana que vem eu vou fazer lá no canal do YouTube, porque aqui tá bem limitado o momento da entrega. Então, olha só, esse momento que tem essas duas reações, do medo para a gente fugir ou lutar, são duas forças, são ações, certo? Mas o que acontece? Se eu não tenho clareza do que eu preciso fazer, eu sei que é fugir ou lutar, porque essa descarga hormonal está aqui, meu organismo está com todas essas reações que a gente leu, e eu preciso sobreviver a isso que eu estou vivendo nesse estado que eu estou agora, nesse exato momento. E nem sempre a gente tem clareza do que é. Quando a gente fala nesse nível 1, que é o nível da sobrevivência, eu separei como uma escada, e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo esse raciocínio da escada. Nesses degraus do desenvolvimento intelectual, nesse primeiro estágio, ele não é intelectual ainda, ele é apenas de sobrevivência. Por que o medo é tão comum nesse primeiro estágio? Porque é o nível que nós estamos de sobreviver. Então, se a gente olhar para a nossa fase infância, adolescência, fase que a gente passou dificuldade extrema, quem passou por isso vai me entender muito bem. Você sabe que o seu nível de medo ali é diferente dos medos relacionados a coisas do intelecto. Ali é um medo voltado para o que é matéria. Então, o medo físico de perder algo. Olha que interessante isso aqui. Quando a gente olha para esse degrau do desenvolvimento pessoal, onde o primeiro estágio, o primeiro degrau dessa escada é a sobrevivência. O medo vem exatamente para você não perder a vida, para você não perder o emprego, para você não perder dinheiro, para você não perder a saúde. Então são as perdas relacionadas à matéria, nesse estágio primeiro, perdas relacionadas à matéria. Quando a gente está nesse estágio de sobrevivência, a gente está comparado, olha que loucura isso aqui, a gente está quase no mesmo estágio comparado aos animais. Porque os animais também têm medo de perder. Perder o quê? Por mais que eles não racionalizam, e é essa a diferença, não tem a linguagem, os animais fogem ou lutam. Por conta dessa base de sobrevivência que a gente está falando aqui. Comer, dormir, fazer sexo e defender parceira sexual. Isso é dos animais. O que muda para nós? Para nós muda nosso intelecto, a nossa capacidade de pensar, de racionalizar. Então olha que interessante, o estágio 1 é sobrevivência à matéria. Tudo que é material, físico, a matéria, porque faz parte dessa esfera terrena. Porque eu quero que vocês vão comigo nesse acompanhamento para a gente falar de níveis de intelectual, de desenvolvimento, tá? Corpo, alma e espírito. Então olha só. Quando a gente está nesse estágio de medo, é tudo da matéria. Então faz parte do medo normal, o medo real de sobrevivência. Mas logo depois a gente passa por um outro momento que é os relacionamentos, são os relacionamentos. Quem aqui nunca teve medo de perder gente, perder pessoas? Eu, por exemplo, passei em 2014 e em 2017 por duas grandes perdas. As maiores perdas que eu tive na minha vida, eu perdi em 2014 a minha mãe, e em 2017 eu perdi o meu pai, ambos por problema de saúde. Então, quando a gente olha para as perdas relacionadas a pessoas, a gente ainda está na matéria. Por que ali na matéria? Porque a gente perdeu pessoas aqui na esfera física.
terrena, porque a gente sabe que há uma parte entre corpo, alma e espírito, existe parte que transcende. Então, como a gente olha para isso de uma maneira a não sofrer tanto em relação ao medo? Como fica isso? Aqui é muito do apego, é muito do ego, embora a gente entenda que vai fazer falta sim. Mas se uma pessoa está doente, ela está passando por um período extremamente delicado, como fica a nossa relação com o medo de perder se essa pessoa está sofrendo? Então aqui é só para a gente refletir níveis de conscientização sobre quem nós somos nessa esfera terrena. O medo está muito relacionado à matéria, esse medo em relação a perdas, tá? O medo de sobrevivência e tudo mais. Mas não tem só esse medo, a gente fala de outros aqui também. Então, quando a gente fala de relacionamentos, a gente também vai falar de perdas no sentido de fechamentos de ciclo. Sabe quando encerra um contrato de trabalho, quando encerra um relacionamento, quando encerra, por exemplo, por motivos, mudança de cidade, vínculos? A gente também teme perder pessoas aqui. Embora seja um nível menor de medo, mas ainda assim, sim, existe medos relacionados a perdas de pessoas, não como a morte, mas de não sentir especial, não ter significado na vida dessa pessoa, não ser amado. E aqui a gente sobe mais um degrau, que é onde eu quero ficar mais tempo com vocês, que é o desenvolvimento da nossa identidade, relacionado à autoestima, relacionado a pessoas no sentido de os medos que a gente tem quando a gente não se conhece. E esse é o ponto principal do nosso assunto hoje. Medo de não ser você. Quantas vezes a gente já parou um projeto por ter sido criticada, por exemplo? Quantas vezes a gente parou, por exemplo, de fazer alguma atividade que você gosta por não se sentir, não sentir companhia, não se sentir importante, especial com alguém, na vida de alguém? Então, olha para você e imagine quantas faltas, quantas coisas você já deixou de fazer, ou para ser amado, ou com medo de perder pessoas. Aqui a gente está falando da nossa identidade. E aqui é onde a gente se individualiza, não por egoísmo, não com egocentrismo, mas para se conhecer, para entender quem você é, para entender as diferenças que você tem de comportamento em relação às crenças, porque tudo que foi formado nesse degrau, em relação a quem você é, a sua personalidade, as suas crenças, o seu senso de moral, de justiça, o seu temperamento, embora ele tenha uma profundidade maior que a personalidade, aqui tudo a gente vai parar para dar atenção, para conhecer, para individualizar. Porque enquanto você não se conhece, você está vivendo através de medos que você adquiriu nas duas primeiras fases dessa escada, nos dois primeiros degraus, que são os medos relacionados à sobrevivência, perdas, matéria, e os medos relacionados a perder pessoas. Então, nesse terceiro degrau da escada, que é relacionado a você, individualizada, sua autoestima, sua identidade, nesse degrau você vai ressignificar, você vai resgatar partes do que você perdeu nos dois degraus de baixo, enquanto você lutava por sobrevivência. Pensem comigo, em qual momento da sua vida você parou para pensar em desenvolver sua autoestima? Se você estiver no degrau 1, que é da sobrevivência, você não tem nem condições financeiras, nem tempo para pensar, você nem quer pensar em autoestima, essa é a verdade. Se você estiver no degrau 2, desenvolvendo relacionamento, comunicação, parte de quem nós somos na nossa infância, desenvolvendo na nossa infância, a nossa relação com pai e mãe. Então, nessa base, que é o degrau 2 da escada, a gente ainda está desenvolvendo outras habilidades de relacionamento. A gente ainda não está desenvolvendo nossa autoestima. Porque vai parecer egoísmo, vai parecer prepotência. Então, quando a gente se desenvolve, começa a se desenvolver nesse sentido, tudo que passou, toda a nossa relação com o passado, ela entra nessa esfera para a gente compreender quem nós somos, o nosso diferencial, as nossas fraquezas, porque aqui está grande parte dos nossos medos. O que traz insegurança? Começa a observar quais são os seus medos em relação a se posicionar diante da vida. Muitas pessoas têm uma característica totalmente distorcida de quem elas são por conta dos medos.
Então olha que interessante, esse é o assunto principal da nossa aula. Quando a gente tem medo de ser quem a gente é, no fundo a gente já é. Quando a gente vai se conhecer, são máscaras que são tiradas, são pesos que são tirados. A gente até volta um pouquinho nesse passado, nesses 2 degraus de baixo, para resgatar a parte de quem nós somos. Porque os nossos medos estão, em maioria, relacionados com o que passou. Eu separei 3 formas de medo. Nessa esfera aqui, por que tem tanto medo? Porque a gente ainda está apegado à matéria. Ainda quer ter o controle sobre nós, sobre as nossas crenças, no sentido de eu preciso ser amada, eu preciso ser aceita, a minha ideia precisa ser aceita, eu preciso ser vista como... E aí cada pessoa tem o seu diferencial. Por quê? Porque na nossa existência, a gente precisa de significado. Se eu não tive isso na infância, na fase de sobrevivência e de relacionamento, na hora que eu me individualizo, que é esse 3º degrau, eu preciso olhar para esse passado, compreender que o que eu não tive eu preciso desenvolver, porque isso acaba sendo uma fraqueza que limita o meu potencial diante da vida. Então, assim, tudo que você tem de medos tem uma solução. O medo é resposta. A gente falou no comecinho da aula que o medo é uma resposta fisiológica do que traz perigo. Como fica a fraqueza? Se eu descubro que eu tenho uma fraqueza, uma fragilidade, uma vulnerabilidade, e isso limita o meu potencial no meu profissional, nos meus relacionamentos, no meu projeto de vida, no propósito, porque raramente a gente consegue cumprir o propósito se a gente não tem clareza de quem nós somos em relação a essa identidade. Se a gente não tem segurança e confiança no que a gente faz. Então, aqui a gente consegue ter uma dimensão do que é fraqueza pra gente. Qual é a fraqueza que limita o seu potencial? Porque o potencial é ilimitado. Então, é nessa fraqueza que está uma máscara que a gente cria para proteger dos medos. Porque, olha que interessante isso aqui. Uma crítica é motivo para eu sentir medo. Qual é a consequência da crítica? Quando você vai se posicionar, quando você vai fazer uma aula, por exemplo, quais medos aparecem aqui? Então, quando você se questiona, esse medo tende a diminuir. Eu tenho uma ferramenta que eu gosto muito de usar aqui no processo, com as minhas alunas mentoradas, que é conversar com medo. Tá? Então, olha só, se você está no nível da matéria, a gente está falando em níveis de consciência de quem nós somos. Quando a gente está no nível da matéria, a gente não exercita a sabedoria ainda. A nossa comunicação não é com o alto. A gente precisa entender que o que traz medo? O que eu tenho medo de perder aqui? E o medo traz respostas. Então, como eu vou resolver isso? Ouvindo o medo. Mas o medo não conversa como a gente, Eli. Que loucura é essa? Exatamente. Sabe que quando a gente visualiza o nosso cérebro como programadora mental, eu ensino minhas alunas a criar as imagens para o que está ali. É inconsciente. Se é uma reação fisiológica, eu consigo identificar qual é o tamanho dessa sensação, dessa ansiedade, desse medo que gera uma ansiedade. Se eu espero algo para acontecer e eu não tenho clareza do que é, tudo que é incerto traz medo. Então, quando a gente identifica o tamanho, a gente dá uma cor, normalmente o medo é verde, já falei isso para vocês, né? Vai depender do tamanho desse medo. Quando você consegue dar uma forma, identificar, você vai questionar esse medo. Só de você materializar o medo, já que ele não é real, ele já diminui de tamanho. Primeira coisa que acontece, ele já diminui de tamanho. Muitas vezes ele tem outros formatos, porque o nosso cérebro cria imagens. Então, quando a gente identifica aqui que o medo é irreal, que o medo não é real, o perigo pode ser real, mas o medo não é real. Então, o medo tem uma resposta. E como eu descubro a resposta do medo, Eli? Aqui que está o grande segredo, gente. Descobrir a resposta do medo é ouvindo o medo. Tem alguém que pode responder se é o medo que está presente? Ele está te gerando ansiedade. Essa ansiedade está te sufocando. Está deixando você dentro de um cubículo pequeno. Tem uma imensidão. Tem um universo amplo. Mas você está se sentindo num cubículo pequeno, sendo apertada cada vez mais por essa ansiedade que vem assim, uma forma abaulada e vem te apertando. E quando você não tem mais saída,
é o momento que é liberado essas cargas de adrenalina, de hormônios do estresse. Então, quando você tem a companhia do medo e a ansiedade, dificilmente você consegue racionalizar. A gente fala dentro da neurociência, que é uma base da PNL e da autoimagem, né? Que eu estudo bastante sobre isso, a neurociência, que existe hoje, não é mais o cérebro direito e esquerdo, racional e emocional. Não, hoje a gente fala do trino. Então, quando a gente está falando da ansiedade, quando a gente está falando do medo, é exatamente essa parte mais racional, que é da nossa base, relacionada à parte da barriga para baixo, essa região da sexualidade também, porque faz parte dessa mesma energia de fugir ou de lutar. Os animais têm isso. Então, quando a gente começa a olhar para isso e a gente entende que eu preciso pensar o que fazer, mas se é nessa região, ainda não chegou aqui, eu preciso parar, entender que tem um medo presente, respirar, olhar para o medo. Gente, isso aqui é um desafio gigante. Você quer saber do medo, Eli? Eu quero correr, esse medo é tão monstro, tão grande. Ele pode não ser real, mas ele assusta. Então, quando você dá forma para o medo e você diz, eu quero ouvir a mensagem do medo, sim, ele já diminui. Então, todo esse impacto, ele diminui. Por quê? Nosso cérebro, e tudo é resposta cerebral, a gente consegue racionalizar qual é a verdade que esse medo está me trazendo. Quando você questiona, você consegue pensar sobre o assunto. Você pode até não ter resposta de imediato, principalmente na ansiedade. Raramente a gente tem resposta na ansiedade. Você precisa identificar qual é o medo que te gera ansiedade. Olha aqui, sacadinha. Quando você identifica, você consegue fazer perguntas que não estão prontas. A resposta não está aí, porque se tivesse, você não estava ansiosa. E quando isso acontece, você consegue ter respostas. E às vezes é só uma plaquinha que o medo traz assim, ó, perigo. O que significa o verde no semáforo, gente? Ele manda parar? Não, é prossiga, mas vai com cuidado, o medo quer dizer. Então, quando o medo traz esse perigo iminente, tem esse significado de riscos. Quais riscos eu estou correndo aqui? Eu não preciso parar, porque o medo não traz essa mensagem. Ele fala, vai, mas eu tenho um recado para você. Quando a gente fala da PNL, como programadora mental, quando a gente vai olhar para as origens do medo, porque tem muitas, principalmente nessa fase do terceiro degrau, quando a gente individualiza e olha para você de forma individualizada mesmo. É como um peixe fora do aquário. Quando você olha para cá e você começa a reconhecer a origem dos seus medos, está relacionado à primeira e à segunda escala dessa escada, sim. Quando você começa a encontrar a origem, você entende que tem um programa instalado aqui, que quando você vê ou você ouve algo, isso te remete a uma proteção. Essa é a verdade. Proteção, você já sofreu antes. Em termos de relacionamento, em termos de perigo, você já sofreu antes. A gente está falando de um segundo medo. A gente falou do medo real, natural, que é de sobrevivência das espécies, inclusive a gente, né? Então, assim, o outro medo é o medo imaginário. Só que esse medo imaginário, ele está relacionado com tudo que está arquivado na nossa memória. Porque tudo que a gente viveu com intensidade de detalhes, você viu, você sentiu, você ouviu, tá gravado. E quando você olha para essa história de vida, você entende que tem crenças, que a sua personalidade foi formada por medos, algumas mais, tanto que algumas personalidades têm o medo como a emoção do risco, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho disso também com vocês. Agora, quando a gente entende tudo isso, você consegue questionar qual é a verdade que isso aqui tem. Qual é a verdade nessa ansiedade? Porque você vai conseguir identificar desde que você reconheça o medo. Qual é a origem do medo? Olha quanta coisinha a gente está falando aqui. É um sinalzinho, então a gente vai puxando, uma linha vai puxando a outra. Então, quando a gente reconhece, o que é incerto? Se é uma crença, essa crença está limitando o meu potencial, com certeza ela não está me posicionando no lugar que eu deveria estar. Ela está barrando, porque o cérebro tem isso. Ele vai agir ou pela paixão para fazer, para acontecer algo, ou ele vai agir pelo medo, porque é uma intenção positiva do cérebro, para e não faça nada. Você já fez antes e aconteceu um desastre, não foi legal, tá? Então olha só, mensagens aqui, oi Pamela, obrigada.
Olha só, quando a gente olha para o medo e reconhece a origem ou a mensagem que ele está trazendo, é como se ele trouxesse uma placa assim, ó. Ele tá com a plaquinha em cima dele, ele é um monstro, porque ele te assusta, te gera ansiedade, você quer fugir dali, né? Ou lutar. Quando você vê a placa, o que está escrito nessa plaquinha que o medo traz, você continua, você vai. Sabe por que você vai? Porque o medo não tá ali para te paralisar. Ele só quer te trazer um recado. Ou é de cautela, porque você já teve riscos antes, já sofreu com isso antes, as crenças principalmente, crenças de autoimagem, que é o que eu falo tanto aqui, né? Então assim, ó, quando você olha através do medo, tem duas coisas que acontecem. Desse primeiro e segundo pilar, o seu comportamento ou vai ser de controle, isso está relacionado ao ego, de não perder. Olha só que interessante. Então, se eu já tô com ansiedade ali, o que eu vou fazer aqui? Você vai listar os seus medos. Quando você listar os seus medos, você vai entender o que você está controlando aí. O que você apegou, que é um apego, o que você está querendo controlar. Porque a vida é cíclica e a vida não tem a necessidade de que nós controlemos ela. A vida apenas acontece. Se eu quisesse controlar, por exemplo, a vida dos meus pais, eu quero tê-los aqui. Como seria isso? É impossível controlar. É impossível a gente ter o controle sobre a matéria, sobre o que é natural. Você vai ter controle sobre coisas que você cria. Mas o que é natural tem todo o processo e a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre a maioria das coisas. Quando você listar os seus medos, você vai ver se você está agindo através do ego, que é manter esse controle, e ele passa a ser destrutivo e te traz sofrimento. Quando você age a partir do medo, que é esse medo relacionado ao apego, ao controle. Então aqui, quando você reconhece os seus medos, você vai perceber isso. E aqui a gente tem um degrau que a gente sobe nessa escada de conscientização de quem nós somos. Porque a partir do momento que você não age mais a partir do medo de perder o que é matéria, você olha para o que transcende. É o seu espírito aqui que está em ação. Você tem mais discernimento. Você consegue olhar para a sua história e ter aprendizado. Não parar no tempo, porque se o medo é uma reação de perigo, é um alerta, e eu estou parada em algum momento da minha história, eu não estou no agora, eu estou lá no passado. E isso me traz ansiedade. Se eu estou aqui, olha lá, vamos lá, para entender. Eu estou parada no passado, certo? Quando a gente fala que a gente está com a nossa programação mental em algum acontecimento do passado, eu não estou vivendo. Tem possibilidade de eu estar no meu potencial, de eu existir nessa esfera, de eu viver, fazer coisas que eu vim fazer, cumprir propósito, missão, gerar conexão com pessoas, sentir satisfação, plenitude diante da vida? Não tem. Então aqui a gente precisa reconhecer. Tem um terceiro medo, que aqui a gente vai falar, que a gente não está habituado a ouvir nele, a falar nele, tá? Que é o imaginário do medo. Eli, o que é isso? Olha só, na nossa história de existência, de vida, tudo que é relacionado a medo, o cérebro captura em formato de imagem e arquiva e guarda. Então você tem aí, na verdade, você tem um depósito, um reservatório de imagens em formas de símbolos relacionados a medos. Então, todo momento que você olhar para alguma coisa, mesmo que você não consiga pensar, racionalizar, e você sentir aquele ou friozinho na barriga, ou aquela sensação de ansiedade, aquele incômodo que é extremamente desagradável, provavelmente está relacionado ao seu reservatório de memórias do medo. Então, a gente chama esse medo de o imaginário do medo. Tem o medo imaginário, que a gente acabou de falar, e esse é o imaginário do medo. São coisas diferentes. Um está relacionado a nós, as nossas experiências, nossas crenças, a nossa personalidade. O outro é o externo. Então, dentro do imaginário do medo, a gente vai encontrar, por exemplo, esse momento de pandemia. Aqui tem algo bem interessante também que vale a pena falar, que é o medo coletivo, é aquele medo que a sociedade impõe. Por exemplo, os governos. Porque é interessante nos manter lá na escada, no degrau 1 dessa escada, só vivendo, só sobrevivendo e não vivendo, porque é mais interessante.
ali tem mais ignorância, é mais fácil controlar. Olha isso. Então, sempre que você tiver uma necessidade interna de tipo, isso aqui não tá legal, eu preciso fazer alguma coisa, não se acomode. Busca, leia, estuda, conversa com alguém, pesquisa, fala sobre os seus medos, porque isso é interessante para a gente sair desse degrau 1 e crescer no nível de evolução, de conhecimento, de intelecto, de consciência de quem nós somos e o nosso papel aqui na Terra. Então, para o governo é interessante esse medo imposto, porque é muito comum. Você vai estar olhando para... E está muito relacionado com esse medo, o imaginário do medo. Você vai estar olhando, por exemplo, para a TV. Olha para a Globo esse período de pandemia. É puro isso. É o medo incutido. Não é mais nem inconsciente. Está rasgado, né? Então, assim, olhar para tudo isso e entender. Tudo que é incerto traz medo. Então, todas as vezes que a gente questionar o medo, a gente vai ter respostas. Se a resposta do medo... Se o medo traz resposta, como fica o nosso desenvolvimento em termos de identidade, autoestima? Quantas respostas a gente precisa ter sobre quem nós somos? Sobre os medos. Medo de falar em público. O que mais? Me lembrem quais são os medos mais comuns aqui relacionados a gente. Autoestima, identidade, mulheres. Será que só a Eli que tem medo aqui? Olha só, me ajudem aqui. Quais são os tipos de medo mais comuns que a gente tem quando a gente vai falar de autoestima? Medo de falar em público é um, que é o que mais aparece nas pesquisas. Medo de não ser aceito, medo de não ser merecedora, medo de não ser bem compreendida, medo de ser vaiado, medo de ser criticado, certo? Então, assim, tem inúmeros medos. Eu separei em relação à personalidade alguns medos para a gente entender. Por quê? São 9 personalidades, aí tem a ramificação delas e tudo mais. São estilos também, a gente tem ali 10 ao todo, né? Quando a gente olha pra gente, eu tenho o método das versões e eu sempre vou falar que a gente precisa despertar na nossa essência e vestir quem nós somos. Porque a personalidade não nos define, mas é ela que possibilita que a gente seja um diferencial, que a gente traga o nosso diferencial. E tudo que Deus nos deu é pra gente cumprir com a nossa missão. Então, aceitar uma personalidade movida pelo medo X. Aceitar, gente, vamos desenvolver. Vamos olhar para isso e desenvolver esse nível de consciência sobre nós. Mas o primeiro passo é olhar e compreender. E para eu compreender, eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar o medo, os meus medos. Eu preciso aceitar quem eu sou, minha personalidade ranzinza, de raiva, de tristeza. Cada pessoa tem a sua. Mas sem essa aceitação eu não consigo transformar, que são os níveis dessa escada de crescimento do autoconhecimento que eu estou falando. Então vamos olhar o medo. Quais são os medos de cada perfil comportamental? Cada perfil, cada personalidade é movida por um tipo de medo. Eu separei alguns aqui para vocês, tá? Então olha só, me acompanhe. Vou começar pelas formas de personalidade. Tem a da raiva, tem a do medo, tem a do orgulho, tem a da tristeza. Então são várias. Agora acompanhe comigo, você vai se identificar aí, tá? Ó, quais são os medos? Medo tá de um lado e a paixão tá do outro. O desejo de fazer alguma coisa. O medo às vezes me paralisa. Então, se eu estiver movida pelo medo, eu vou sempre buscar algo que não é da minha essência, que foi formado durante a minha formação de personalidade. Então, olha que interessante. Tipos de medos mais comuns de cada perfil de comportamento, de cada personalidade. Um deles é de ser mal, de ser corrupto, de ser malvado, de ser falho. Agora, olha para esse tipo de medo. Imagina se a pessoa dessa personalidade, ela começa a negar que isso tem nela. Você precisa aceitar para depois você transformar, certo? Porque isso está na personalidade, faz parte do ego. Mas tem a essência, e lá não tem medo. Lá não tem medo. Então vamos olhar para essas duas coisas para a gente nos ver, visualizar a gente nesse processo de transformação dentro dessa escada de crescimento, tá? Então, para essa pessoa que tem todos esses medos aqui, o desejo dela é de integridade. Então, assim, para desbancar esse medo, ela vai agir com perfeccionismo e sendo crítica com ela mesma. Por que ela vai ser crítica? Porque ela não vai se sentir uma pessoa do bem. E a reação dela mais comum vai ser raiva. Raiva, raiva, raiva. Tudo traz raiva, irritabilidade. Quais são os medos dela? Tem sempre medos por trás disso. Vamos falar de uma outra? De não merecer ser amado. Quase não saiu aqui. A pessoa que tem esse medo,
ela vai sempre agir na necessidade de se fazer necessário. Cara, pensa. É o complexo de inferioridade que bate forte nesse perfil. Então essa pessoa vai fazer e nunca vai ser suficiente, porque ela quer ser amada. Então ela não vai fazer de graça, ela vai fazer para ter um reconhecimento. É um perfil de comportamento. Qual é o medo dela? De não merecer ser amada. A gente falou da formação da nossa personalidade. A gente está falando aqui dos medos de cada personalidade nesse exato momento, tá? Para quem está entrando agora, bem-vindos. Aí um outro perfil, uma outra personalidade. Qual é o medo? De ser desprezível, de não valer nada. Esse é o medo, mas qual é o comportamento dessa pessoa? O desejo de ter valor. Então essa pessoa vai querer ser vista. Ela vai sempre buscar o sucesso. Ela vai sempre buscar estar numa posição de destaque. Porque por trás disso tem um medo de não ser valorizada. Olha que interessante. Então assim, vamos identificar aí. Alguém está conseguindo já? Outro medo, de não ter identidade ou de ser importante. Esse perfil de comportamento, ele vai ter a atitude sempre de autocomplacência. Pensa. Cada pessoa com seu medo, cada perfil de comportamento com seu medo. Então olha só, outro aqui, medo de ser inútil, incapaz ou incompetente. Como que essa pessoa que tem esse medo vai agir diante da vida? Ela vai sempre ter o desejo de ser competente. Então ela vai sempre ter especializações inúteis. Olha, gente, que forte isso. Então assim, cada medo, uma necessidade e um comportamento, tá? Outra, medo de não contar com apoio ou orientação. Quando essa pessoa aqui, ela age, ela sempre vai buscar ter segurança, apegos e convicções. Outro, medo de ser machucado ou controlado pelos outros. É aquela pessoa dona de si demais. E aí qual é o comportamento dela? Desejo de se proteger, mas tem um medo. Talvez essa pessoa vai evitar briga, ela vai evitar relacionamentos onde ela perde o controle de quem ela se sinta dessa forma. Nem sempre vai perder, tá? Então ela vai ter aqui brigas constantes para defender e se proteger com esse medo. Outra, medo de fragmentar-se, de perder o vínculo com outras pessoas. Como essa pessoa reage? Esse medo faz com que ela tenha atitudes de desejar a paz. Então ela vai evitar conflitos. Ela vai ser muito teimosa e vai ter muita negligência. Conseguiram identificar aí algum perfil, vocês? Diante disso aqui, por que é interessante olhar para a nossa personalidade? Porque é através dela que a gente vai se diferenciar. E através dela, conhecendo quem a gente é, tem uma frase que eu gosto muito, através dela que a gente vai conseguir se comportar no meio das outras pessoas também. Porque muitas vezes o medo vem de uma insegurança. As pessoas não vão enxergar o que para nós está no nosso radar. Elas vão enxergar o que está no radar delas. E a gente espera muitas vezes das pessoas um comportamento que é nosso comportamento. Que pra gente aquilo é importante, é uma necessidade nossa. Então é tão importante quando a gente reconhece a gente. E essa frase que é assim, ó. Só é possível lutar conhecendo o inimigo. Mas vencer, ganhar uma batalha, uma luta, é preciso conhecer a si próprio. Então, quando a gente fala nesse degrau, no terceiro degrau, que é do autoconhecimento no sentido de autoestima, de identidade, só é possível construir a minha identidade se eu reconhecer fraquezas e forças. Mas não no sentido simples da palavra. Eu preciso mergulhar nisso aqui, eu preciso encontrar a origem dos meus medos. Isso vai me trazer segurança na hora de agir. Agir de acordo com o objetivo que eu quero atingir, não agir por agir. E quando a gente está agindo pelo medo, a gente sempre vai fazer caca, porque o comportamento é destrutivo. O medo tá para nos dar um alerta, mas se a gente não ouvir, se a gente não conseguir entender o recado do medo, a gente vai agir ou vai paralisar. Quantas pessoas que têm propósito lindo, quando a gente olha para as nossas dores, a gente consegue ver um direcionamento para o nosso propósito. Já falamos isso aqui, né? Quando a gente olha para as nossas dores, a gente consegue ver um direcionamento para o nosso propósito. Mas quando a gente não se conhece, quando a gente não olha quando a gente não consegue olhar para a formação da nossa personalidade, identificar que se eu busco ser amada,
é porque me faltou amor. Não porque me faltou, mas a criança compreendeu dessa forma. Eu estou agindo a partir de uma crença. Então, quando eu não me sinto amada, isso me traz um risco. Quando eu me sinto em risco, eu tenho medo. Aqui tem uma resposta do medo. Desenvolver o amor próprio. Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Mas a verdade é que todas nós precisamos individualizar e olhar pra gente. Tem uma frase de Platão também que eu separei pra gente, podemos perdoar uma criança que tem medo do escuro. Mas a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da própria luz. Então, quando você olha para o medo de ser quem você nasceu para ser, essa frase aqui é exatamente isso. Você está tendo medo da sua própria luz, porque a escuridão é não saber quem você é. O incerto te traz medo. E agir pelo medo, a gente está sempre num estado de alerta, um estado de estresse, de ansiedade. Quando a gente está nesse estado, o pensamento, as decisões, o comportamento não são legais, não são agradáveis. A gente sempre vai agir nesse impulso. Não é racional, não é consciente. Então, quando a gente olha para cá, a gente entende. Quando a gente fala de conversar com medo, é exatamente isso, saber a resposta. Qual é a resposta que tem nessa plaquinha que o medo está me trazendo aqui? Tá? Então, outro ponto, eu falei de alguns pontos já, vamos para um outro ponto que é a transformação. Quando a gente ressignifica isso tudo que a gente está falando aqui. Personalidade é o meio, é o que me faz me posicionar, é o meu diferencial. Mas não é a minha essência. Isso não define ainda quem eu sou. Quando a gente olha para tudo que tem na personalidade, começa a transformar o ego, que não é ruim, não é mal, mas tem o lado positivo e o lado negativo. Tudo é dualidade, a personalidade é dualidade. Saber quem a gente vai encontrar coisas boas e ruins, coisas bonitas e coisas feias. Porque se a gente olhar só para o lado bonito, eu vou me tornar uma pessoa egocêntrica, aquela pessoa extremamente desagradável de conviver. Quando eu olho só para a fragilidade, eu vou me vitimizar, sabe que eu vou estar sempre dependendo da aprovação do outro? Então saber quem você é uma linha tênue, é saber o seu valor, saber de fato que a opinião dos outros não vai influenciar nos seus resultados. Você depende sim de conectar com pessoas, o servir depende de pessoas. Mas o que vem para te limitar, uma crítica, aquela coisa de uma crítica construtiva, vamos lá, é mais da pessoa que está falando do que de quem de fato está na arena da vida, se posicionando e fazendo alguma coisa. Quem está ali está superando seus medos, está crescendo nesses degraus, que é a escada da vida em termos de desenvolver a sua identidade, se conhecer. Desenvolver a identidade está no 4º nível, tá? Que é o que a gente parou e ficou. Mas tem outros, vai até o 7º. Quero falar mais sobre isso em outro dia. Mas isso aqui que a gente está falando é primordial para que a gente chegue no propósito, para que a gente consiga olhar para o que é espiritual. Por que os medos são tão grandes na escada, na base 1 dessa escada? Porque a gente está tão apegado à matéria. Esse é o medo que não precisaria ter se a gente estivesse olhando para a gente e desenvolvendo esse intelecto, esse nível de conscientização de quem nós somos e o nosso papel na vida, sem aquele medinho de que vão pensar, o que vão falar, vão me criticar, não vão me aceitar. Isso é pequeno demais. Pequeno demais. Hoje, enquanto eu preparava essa aula para vocês, uma frase que soou assim, muito forte, assim, eu falei assim, preciso anotar, sabe aquele insight assim? E ela é forte. Se fizer sentido para vocês e alguém quiser escrever, eu vou fixar aqui, tá? Que é o seguinte, quantas pessoas, ainda não é a frase, tá? Mas só pra gente acompanhar esse raciocínio, quantas pessoas estão sofrendo consequências de medo de não saber quem elas são? Estão sofrendo nessa característica aqui, ó, de extrema ansiedade. A gente falou que as cores, faz uma analogia das cores com a emoção. A emoção do medo é a cor verde. Quantos tons existem de verde? A gente vai desde uma emoção leve de ansiedade até uma fobia total, que é aquela emoção desesperadora. Quem tá nesse nível não tem vida, gente. Não tem vida. É impossível estar no agora, viver através de um medo tão grande. E isso não é mais medo, isso já é uma patologia, é distúrbio. Tem distúrbio de imagem,
transtorno de ansiedade, ansiedade crônica generalizada, síndromes. São várias. E quando a gente está movida por esse medo, a gente não tem noção de quem nós somos. E isso é algo que eu já vivi, por isso que eu falo tanto sobre isso. Essa crise de identidade, de não saber, de confundir quem você é com as emoções ruins, é horrível. É horrível. Então, sempre que a gente vai falar de uma emoção para alguém, cuidado. Porque a outra pessoa pode estar vivendo nesse estágio. E ela vai se machucar. Porque não é comum a gente compreender a dor do outro. Só quem sente. Dor é dor. Emoção é níveis. De uma cor bebê para um tonzinho bem esmaecido para uma cor quase preta, um verde lá, quase azul. Coloca pigmento preto. Então, assim, gente, vamos olhar pra gente de forma individualizada. E só assim a gente vai conseguir compreender a dor do outro, exercitar a empatia. Então, a frase que eu queria dizer pra vocês, que hoje deu esse insight, assim, ele criou essa frase, e ela é forte, por isso que eu tô falando pra vocês. Se fizer sentido pra alguém, escreva, tá? Olha só. A ferramenta de conversar com as emoções é minha. Surgiu nesse processo de mentoria. E eu não falo muito sobre ela, porque é desafiador. É um desapego da matéria já. Você começa a olhar para o que transcende, tem respostas ali. São níveis de conscientização de quem nós somos. E a forma de desapegar dessa matéria é compreender. Você ouvir o que uma emoção está te trazendo. Então, olha como ficou a frase. Vamos lá. Converse com medo antes de morrer. Forte, né, gente? Mas a intenção é extremamente positiva. Ele tem respostas para você viver com mais vida. Converse com medo antes de morrer. Ele tem resposta para você viver com mais vida. Tem pessoas que estão movidas pelo medo, que não estão vivendo. Não tem mais vida. Só tem emoções que acompanham o medo. Quais são elas? Angústia, extrema angústia. Tem uma história bíblica, que é a história de Elias. Elias foi um profeta. Tem pessoas nessa geração que tem missão tão grande, tão linda, propósito divino nessa terra, que não estão vivendo por medo. O medo vai surgir sim, mas a gente precisa ouvir o que o medo tem a dizer. Quando você tem resposta dos seus medos, você vai conseguir transformar essa mesma força em coragem, ousadia, em intrepidez para falar sua mensagem para o mundo, porque tem. Se você está nesse estágio de sofrimento através de um medo, é porque tem uma mensagem aí, tem um desapego da matéria que você precisa entender. É a alma gritando, gente. Em outras palavras, é a alma gritando. Não faz sentido o que você está vivendo. Não é isso que você veio fazer aqui. A sua existência transcende ao terreno, ao físico, à matéria. Você não está aqui só para ganhar dinheiro, para se realizar, embora isso seja importante, sim. Mas não é só isso. Quando a gente está apegado ao controle do que é físico, matéria, até a matéria física vai acabar, a morte, mas não acaba. É vida. A verdadeira vida é depois dessa morte terrena. Engana quem pensa que isso aqui acabou, não faria sentido. Então, quando você converse com medo antes de morrer, ele tem respostas para você viver com mais vida. Obrigada. Vou fixar aqui. Quem quiser printar com essa mensagem fixada aqui, a gente vai gerar um choque em quem vai olhar os seus stories, mas a gente vai sim provocar, porque não existe vida através do medo. Quem quiser printar, colocar nos stories, eu vou compartilhar, eu vou falar mais sobre isso, tá? Não existe vida quando a gente está movido pelo medo, essa é a verdade. Olha para você, quais são os seus medos? Quais resultados, quais comportamentos você tem tido através do medo? O medo não está aqui para te paralisar. Mas se você não ouvir a resposta que o medo tem, você não vai ter vida. O medo não tem intenção de te fazer morrer, não. Mas é uma necessidade de desapego da matéria para que você tenha vida. O espírito tem um discernimento, ele transcende essa existência, essa matéria.
A gente está passando por um momento tão delicado, onde tem uma mensagem divina. Porque tem tanta gente com ansiedade, com medo, porque é incerto, até aí tudo bem. Mas por que esse convite a olhar para os medos que esse momento está trazendo para a gente? Para você entender que tem vida, que você tem vida, apesar de uma pandemia. Que se há alguma coisa pior, vamos pensar, anota os seus medos, na frente você vai colocar assim, o que de pior pode me acontecer através desse medo? Vai ter valido a pena viver? Você vai ter cumprido um propósito? Hoje, o meu nível de desapego é esse. Se eu tiver cumprido o meu propósito, eu não me importo. Matéria é físico. Eu sei que o meu espírito transcende, a minha alma. Quando a alma grita, são emoções que estão ali para me dizer alguma coisa. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu nunca senti tanta garra, tanta vontade de fazer alguma coisa como esses últimos meses, como esses últimos dias. Eu poderia não estar falando de emoção, poderia estar falando de coisas que vendem. Não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para isso. E quando eu recebo mensagem de vocês dizendo assim, Eli, a aula foi para mim. Eu falo assim, só eu e Deus. Obrigada, Pai. Pelo meu dia ter valido a pena. Por aquele incômodo que eu tive na tarde de ontem ou de hoje, ter me trazido a olhar para cá e mudar a minha aula completamente. Porque é isso que tem acontecido essas 3 semanas que eu tenho falado de emoções. Desculpa. Então que a gente possa entender que as emoções não estão aí para te paralisar. Que tem mensagem por trás delas. E que a gente precisa ouvir, que a gente precisa agir apesar de. Quem disse que seria só risos? Na verdade, o riso é matéria. Você tem prazer, você tem alegria vivendo na matéria. O riso da alma é graça, é estado de espírito de paz, que excede a compreensão humana. Então que a gente consiga entender que não é uma pandemia que vai tirar a nossa paz, que não é uma briga com alguém ou uma falta de comunicação que gera um conflito. Aqui só é um recado também, desenvolva a habilidade de se comunicar. E eu me desafio nisso todos os dias, porque quando a gente olha para a personalidade, o que te faz diferente das outras pessoas é o seu maior bem terreno. Por quê? Porque você vai conseguir cumprir a sua missão através disso. Mas você não precisa parar no tempo e dizer assim, eu sou assim, a síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Quem quiser que mude. Gente, eu sou resultado. Eu sou resultado de personalidades fortes, de orgulho, que é uma das que move a minha também. O oposto do orgulho é a humildade. Se a gente não reconhecer o que tem de melhor na gente, o nosso pior lado vai nos colocar num estado de morte, ainda vivos. Vale a pena estar aqui? Quando eu falei de Elias, só para concluir, Elias foi um profeta que teve uma missão linda, sabe? Através da sabedoria divina, ele conversava com Deus. O anjo chegava para ele fisicamente, sabe? No estado de espírito, que é lindo. São coisas assim, gente, que é lindo demais viver. Você fala, meu Deus, essa coisa da matéria, a gente precisa porque a gente está aqui. Então, quando Elias recebe a visita do anjo, e o anjo fala para ele, o que fazes aí? Porque Elias fugiu. Ele teve uma missão enviada por Deus, e Elias fugiu. Depois que ele fez isso. Eu vou deixar vocês com curiosidade para vocês pesquisarem, tá? Só vou contar aqui a essência do que eu quero dizer mesmo. E quando Elias foge com medo, ele foge desesperado com medo. Ele se esconde. E o anjo aparece para ele e fala assim, o que fazes aí escondido? E aí ele fala, deixa eu ver se tá aqui fácil para vocês. O quanto é linda essa parte, gente. E quando ele foge, ele deseja a morte. E ele fala assim, eu não separei ela não.
mas ele deseja a morte. E ele fala assim: eu estou com tanto medo e angústia que eu preferia morrer. Esse é o estado de muita gente. Mas você sabe por que você sente isso? Porque a missão que você tem aqui, o propósito divino na sua vida, é tão grande que se você não estiver nesse estágio emocional, você não consegue ouvir o que você precisa. Seja das emoções, porque ainda é matéria e você precisa se desprender, ou aquele momento de sabedoria, onde você recebe a mensagem que você precisa transmitir. Seja uma mensagem, seja uma atitude, e precisa estar aqui. É necessário dessa matéria. Enquanto a gente está aqui, a gente tem a oportunidade de cumprir essa missão. Depois não. Depois não. Então não delegue o que é só seu. Olha para o que é emoção ruim aí. Lista elas. Lista seus medos. A origem. Olha para a sua infância, para a sua adolescência, que é a base da escada número 1. Identifique os seus medos, a origem dos seus medos. Para por um instante. Usa a cabecinha para pensar. Coloque amor nas minhas palavras, mas às vezes vem. Personalidade de Eli veio para ela cumprir isso aqui mesmo. Quando você pensar, você pensa no que pior pode acontecer. Qual atitude mais destrutiva eu posso ter movida por este medo? Seja ele qual for. Assim como aquele tipo que eu li lá, o medo de ser mal, corrupto, malvado, falho. Que seja, enquanto a gente não aceitar a nossa personalidade, a gente não vai mergulhar na essência. No estudo da personalidade, diz que a personalidade é uma pedrinha de gelo no meio do mar. Essa é a sua personalidade no meio da sua essência. A essência não tem medo. Na essência não tem medo. Isso foi o que Paulo disse para Timóteo. Deus não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de amor, de coragem, de força e de equilíbrio. Tem equilíbrio quando a gente é movido pelo medo? Claro que não. Pelo contrário, é um desequilíbrio total. Que a gente possa encontrar os nossos medos, olhar para o que pior pode acontecer e a partir do pior, você olha, faz uma retrospectiva. Então, como eu preciso agir aqui? Eu já disse para vocês aqui hoje sobre o medo relacionado ao governo, né? Esse tipo de medo é para que a gente fique ignorante mesmo. Porque o medo se alimenta na ignorância. Qualquer tipo de medo vai se alimentar na ignorância. Que a gente seja menos ignorante sobre quem nós somos, sobre a vida, sobre a existência, sobre o propósito maior. Nem todo mundo nasceu sabendo o propósito. Ninguém, aliás, né? Mas tem algumas pessoas que as dores são tão fortes, tão grandes, que direciona. Ela não tem opção, é aquela que está no fundo do poço. É até mais fácil, se a gente parar para pensar, porque ela só tem uma. Ela sobe ou acabou. Mas quando a gente está aqui com vários medos, são medos, apenas medos. A gente ainda tem escolha, são várias opções. Aí a gente faz o quê? A gente procrastina. Porque ainda é confortável estar nesse medo. Se eu agir, eu não sei o que vai acontecer. Que a gente possa olhar para os nossos medos e entender que nele também tem propósito. Se a gente ouvir a resposta. Tá? Então, olha só. Espero que vocês tenham gostado. Vou insistir aqui na minha frase, que eu sempre vou dizer, que é a essência do que eu faço aqui, que faz parte da minha missão. Despertar na nossa essência e vestir quem nós somos. Por que eu falo tanto em roupa? Não é a roupa, é quem veste ela. Através das roupas a gente consegue identificar a nossa personalidade. A gente não tem só uma, tem ramos dela. Pelo menos 3. De tudo que eu falei pra você, imagine, some 3 medos diferentes aí dentro de você. E a briga interna, aquele conflito de medos. Um medo lutando com outro medo pra aparecer mais na sua vida. E te limitar mais. Te bloquear mais, te paralisar mais. Que a gente entenda que a gente pode agir apesar do medo, desde que a gente escute a resposta, a gente leia a plaquinha, ou paralisar e ficar nessa frase aqui, ó, sem conversar com medo, mortos-vivos. E eu vou sempre insistir nisso, tá? Deixa eu deixar aqui pra vocês uma frase. Frases eu deixei já, né?
No amor não tem medo, pelo contrário. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e é isso que a gente faz com a gente, né? Aquela autopunição. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele mandamento primordial, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Por que ele parou no degrau 3 da escada? Vai até o 7. Porque enquanto a gente não souber quem a gente não olhar pra gente, ressignificar. Porque enquanto a gente não ressignificar a nossa história de vida, a gente não vai conseguir amar ninguém. A gente vai viver através do medo, sim. E o medo paralisa. O medo impede você de ser quem você nasceu para ser. E essa é a minha principal mensagem hoje. A gente até passou do horário já, o Instagram tá sendo bonzinho, mas eu vou encerrar. Eu quero saber de vocês. Tem alguém que queira fazer pergunta, participar aqui comigo? Obrigada, Tânia, Jéssica, Adria. Eu só tô falando os nomes que estão aparecendo aqui, mas eu sei que tem várias pessoas aí. Quero agradecer a companhia de vocês. A partir da semana que vem, eu quero fazer lá no YouTube, tá? Tem um linkzinho nos meus destaques aqui do Instagram. Então, se vocês quiserem receber o link ou participar comigo lá, é aula, vocês perceberam, né? Até tem pouca interação. Entrem lá no canal, se inscrevam, gente. Eu quero realmente gerar conteúdo aqui, porque é a minha forma de contribuir. Eu poderia fazer mais cursos, não. Também tem, até porque a mentoria é individualizada, tem a possibilidade de fazer em grupo também, tá? Então, assim, são momentos que a gente vai ter mais próximos, mas esse momento aqui eu acredito que seja um momento especial e diferenciado pra gente conseguir buscar aprender um pouco mais sobre as nossas emoções e sobre quem nós somos, tá? Não tem perguntas, né? Então, obrigada. Deixa eu ver se eu deixo mais aqui alguma coisa em relação ao medo. Não, gente, é isso mesmo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentando seus pedidos a Deus. Sabe aqueles momentos que o medo, você não tem compreensão, só tem a ansiedade do medo? É isso aqui, tá? Vou deixar pra vocês esse. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentai seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Obrigada mais uma vez. Beijos e fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Aquela emoção desesperadora. Quem tá nesse nível não tem vida, gente. Não tem vida. É impossível estar no agora, viver através de um medo tão grande. E isso não é mais medo, isso já é uma patologia, é distúrbio. Tem distúrbio de imagem, transtorno de ansiedade, ansiedade crônica generalizada, síndromes. São várias. E quando a gente está movida por esse medo, a gente não tem noção de quem nós somos. E isso é algo que eu já vivi, por isso que eu falo tanto sobre isso. Essa crise de identidade, de não saber, de confundir quem você é com as emoções ruins, é horrível. É horrível. Então, sempre que a gente vai falar de uma emoção para alguém, cuidado, porque a outra pessoa pode estar vivendo nesse estágio e ela vai se machucar, porque não é comum a gente compreender a dor do outro, só quem sente. Dor é dor, emoção é níveis, de uma cor bebê para um tonzinho bem esmaecido para uma cor quase preta, um verde lá quase azul. Coloca pigmento preto. Então assim, gente, vamos olhar pra gente de forma individualizada e só assim a gente vai conseguir compreender a dor do outro, exercitar a empatia. Então a frase que eu queria dizer pra vocês, que hoje deu esse insight, assim, ele criou essa frase e ela é forte, por isso que eu tô falando pra vocês. Se fizer sentido pra alguém, escreva, tá? Olha só. A ferramenta de conversar com as emoções é minha. Surgiu nesse processo de mentoria. E eu não falo muito sobre ela, porque é desafiador. É um desapego da matéria já. Você começa a olhar para o que transcende, tem respostas ali. São níveis de conscientização de quem nós somos.
E a forma de desapegar dessa matéria é compreender. Você ouvir o que uma emoção está te trazendo. Então, olha como ficou a frase. Vamos lá. Converse com medo antes de morrer. Forte, né, gente? Mas a intenção é extremamente positiva. Ele tem respostas para você viver com mais vida. Converse com o medo antes de morrer. Ele tem resposta para você viver com mais vida. Tem pessoas que estão movidas pelo medo, que não estão vivendo. Não tem mais vida. Só tem emoções que acompanham o medo. Quais são elas? Angústia, extrema angústia. Tem uma história bíblica, que é a história de Elias. Elias foi um profeta. Tem pessoas nessa geração que tem missão tão grande, tão linda, propósito divino nessa terra, que não estão vivendo por medo. O medo vai surgir sim, mas a gente precisa ouvir o que o medo tem a dizer. Quando você tem resposta dos seus medos, você vai conseguir transformar essa mesma força em coragem, ousadia, em intrepidez para falar sua mensagem para o mundo, porque tem. Se você está nesse estágio de sofrimento através de um medo, é porque tem uma mensagem aí, tem um desapego da matéria que você precisa entender. É a alma gritando, gente. Em outras palavras, é a alma gritando. Não faz sentido o que você está vivendo. Não é isso que você veio fazer aqui. A sua existência transcende ao terreno, ao físico, à matéria. Você não está aqui só para ganhar dinheiro, para se realizar, embora isso seja importante, sim. Mas não é só isso. Quando a gente está apegado ao controle do que é físico, matéria, até a matéria física vai acabar a morte, mas não acaba. É vida. A verdadeira vida é depois dessa morte terrena. Engana quem pensa que isso aqui acabou, não faria sentido. Então, quando você converse com medo antes de morrer, ele tem respostas para você viver com mais vida. Obrigada, obrigada. Vou fixar aqui. Quem quiser printar com essa mensagem fixada aqui, a gente vai gerar um choque em quem vai olhar os seus stories, mas a gente vai sim provocar, porque não existe vida através do medo. Quem quiser printar, colocar nos stories, eu vou compartilhar, eu vou falar mais sobre isso, tá? Não existe vida quando a gente está movido pelo medo, essa é a verdade. Olha para você, quais são os seus medos? Quais resultados, quais comportamentos você tem tido através do medo? O medo não está aqui para te paralisar. Mas se você não ouvir a resposta que o medo tem, você não vai ter vida. O medo não tem intenção de te fazer morrer, não. Mas é uma necessidade de desapego da matéria para que você tenha vida. O espírito tem um discernimento, ele transcende essa existência, essa matéria. A gente está passando por um momento tão delicado, onde tem uma mensagem divina. Porque tem tanta gente com ansiedade, com medo, porque é incerto, até aí tudo bem. Mas por que esse convite a olhar para os medos que esse momento está trazendo para a gente? Para você entender que tem vida, que você tem vida, apesar de uma pandemia. Que se há alguma coisa pior, vamos pensar, anota os seus medos, na frente você vai colocar assim, o que de pior pode me acontecer através desse medo? Vai ter valido a pena viver? Você vai ter cumprido um propósito? Hoje, o meu nível de desapego é esse. Se eu tiver cumprido o meu propósito, eu não me importo. Matéria é físico. Eu sei que o meu espírito transcende, a minha alma. Quando a alma grita, são emoções que estão ali para me dizer alguma coisa. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu nunca senti tanta garra, tanta vontade de fazer alguma coisa como esses últimos meses, como esses últimos dias. Eu poderia não estar falando de emoção, poderia estar falando de coisas que vendem. Não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para isso. E quando eu recebo mensagem de vocês dizendo assim, Eli, a aula foi para mim. Eu falo assim, só eu e Deus. Obrigada, Pai. Pelo meu dia ter valido a pena. Por aquele incômodo que eu tive na tarde de ontem ou de hoje, ter me trazido a olhar para cá
e mudar a minha aula completamente, porque é isso que tem acontecido essas 3 semanas que eu tenho falado de emoções. Desculpa. Então, que a gente possa entender que as emoções não estão aí para te paralisar, que tem mensagem por trás delas e que a gente precisa ouvir, que a gente precisa agir apesar de. Quem disse que seria só risos? Na verdade, o riso é matéria. Você tem prazer, você tem alegria vivendo na matéria. O riso da alma é graça, é estado de espírito de paz, que excede a compreensão humana. Então, que a gente consiga entender que não é uma pandemia que vai tirar a nossa paz, que não é uma briga com alguém ou uma falta de comunicação que gera um conflito. Aqui só um recado também, desenvolva a habilidade de se comunicar. E eu me desafio nisso todos os dias, porque quando a gente olha para a personalidade, o que te faz diferente das outras pessoas é o seu maior bem terreno. Por quê? Porque você vai conseguir cumprir a sua missão através disso. Mas você não precisa parar no tempo e dizer assim, eu sou assim, a síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Quem quiser que mude. Gente, eu sou resultado. Eu sou resultado de personalidades fortes, de orgulho, que é uma das que move a minha também. O oposto do orgulho é a humildade. Se a gente não reconhecer o que tem de melhor na gente, o nosso pior lado vai nos colocar num estado de morte, ainda vivos. Vale a pena estar aqui? Quando eu falei de Elias, só para concluir, Elias foi um profeta que teve uma missão linda, sabe? Através da sabedoria divina, ele conversava com Deus. O anjo chegava para ele fisicamente, sabe? No estado de espírito, que é lindo. São coisas assim, gente, que é lindo demais viver. Você fala, meu Deus, essa coisa da matéria, a gente precisa porque a gente está aqui. Então, quando Elias recebe a visita do anjo, e o anjo fala para ele, o que fazes aí? Porque Elias fugiu. Ele teve uma missão enviada por Deus, e Elias fugiu. Depois que ele fez isso, eu vou deixar vocês com curiosidade para vocês pesquisarem, tá? Só vou contar aqui a essência do que eu quero dizer mesmo. E quando Elias foge com medo, ele foge desesperado com medo, ele se esconde, e o anjo aparece para ele e fala assim, o que fazes aí escondido? E aí ele fala, deixa eu ver se tá aqui fácil para vocês. O quanto é linda essa parte, gente. E quando ele foge, ele deseja a morte. E ele fala assim, eu não separei ela não, mas ele deseja a morte. E ele fala assim, eu estou com tanto medo e angústia que eu preferia morrer. Esse é o estado de muita gente. Mas você sabe por que você sente isso? Porque a missão que você tem aqui, o propósito divino na sua vida, é tão grande que se você não estiver nesse estágio emocional, você não consegue ouvir o que você precisa. Seja das emoções, porque ainda é matéria e você precisa se desprender, ou aquele momento de sabedoria, onde você recebe a mensagem que você precisa transmitir. Seja uma mensagem, seja uma atitude, e precisa estar aqui. É necessário dessa matéria. Enquanto a gente está aqui, a gente tem a oportunidade de cumprir essa missão. Depois não. Então não delegue o que é só seu. Olha para o que é emoção ruim aí, lista elas. Lista seus medos. A origem. Olha para a sua infância, para a sua adolescência, que é a base da escada número 1. Identifique os seus medos, a origem dos seus medos. Para por um instante. Usa a cabecinha para pensar. Coloque amor nas minhas palavras, mas às vezes vem. Personalidade de Eli veio para ela cumprir isso aqui mesmo. Quando você pensar, você pensa no que pior pode acontecer. Qual a atitude mais destrutiva eu posso ter movida por este medo? Seja ele qual for. Assim como aquele tipo que eu li lá, o medo de ser mal, corrupto, malvado, falho.
Que seja, enquanto a gente não aceitar a nossa personalidade, a gente não vai mergulhar na essência. No estudo da personalidade, diz que a personalidade é uma pedrinha de gelo no meio do mar. Essa é a sua personalidade no meio da sua essência. A essência não tem medo. Na essência não tem medo. Isso foi o que Paulo disse para Timóteo. Deus não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de amor, de coragem, de força e de equilíbrio. Tem equilíbrio quando a gente é movido pelo medo? Claro que não. Pelo contrário, é um desequilíbrio total. Que a gente possa encontrar os nossos medos, olhar para o que pior pode acontecer e a partir do pior, você olha, faz uma retrospectiva. Então, como eu preciso agir aqui? Eu já disse para vocês aqui hoje sobre o medo relacionado ao governo, né? Esse tipo de medo é para que a gente fique ignorante mesmo, porque o medo se alimenta na ignorância. Qualquer tipo de medo vai se alimentar na ignorância. Que a gente seja menos ignorante sobre quem nós somos, sobre a vida, sobre a existência, sobre o propósito maior. Nem todo mundo nasceu sabendo o propósito. Ninguém, aliás, né? Mas tem algumas pessoas que as dores são tão fortes, tão grandes, que direciona. Ela não tem opção, é aquela que está no fundo do poço. É até mais fácil, se a gente parar para pensar, porque ela só tem uma. Ela sobe ou acabou. Mas quando a gente está aqui com vários medos, são medos, apenas medos. A gente ainda tem escolha, são várias opções. Aí a gente faz o quê? A gente procrastina. Porque ainda é confortável estar nesse medo. Se eu agir, eu não sei o que vai acontecer. Que a gente possa olhar para os nossos medos e entender que nele também tem propósito. Se a gente ouvir a resposta. Tá? Então, olha só, espero que vocês tenham gostado. Vou insistir aqui na minha frase, que eu sempre vou dizer, que é a essência do que eu faço aqui, que faz parte da minha missão. Despertar na nossa essência e vestir quem nós somos. Por que eu falo tanto em roupa? Não é a roupa, é quem veste ela. Através das roupas a gente consegue identificar a nossa personalidade. A gente não tem só uma, tem ramos dela, pelo menos 3. De tudo que eu falei pra você, imagine, some 3 medos diferentes aí dentro de você. E a briga interna, aquele conflito de medos, um medo lutando com outro medo para aparecer mais na sua vida, e te limitar mais, te bloquear mais, te paralisar mais. Que a gente entenda que a gente pode agir apesar do medo, desde que a gente escute a resposta, a gente leia a plaquinha, ou paralisar e ficar nessa frase aqui, ó, sem conversar com medo, mortos-vivos. E eu vou sempre insistir nisso, tá? Deixa eu deixar aqui pra vocês uma frase. Frases eu deixei já, né? No amor não tem medo, pelo contrário. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E é isso que a gente faz com a gente, né? Aquela autopunição. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele mandamento primordial, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Por que ele parou no degrau 3 da escada? Vai até o 7. Porque enquanto a gente não souber quem a gente é, a gente não olhar pra gente, ressignificar. Porque enquanto a gente não ressignificar a nossa história de vida, a gente não vai conseguir amar ninguém. A gente vai viver através do medo, sim. E o medo paralisa. O medo impede você de ser quem você nasceu pra ser. E essa é a minha principal mensagem hoje. A gente até passou do horário já, o Instagram tá sendo bonzinho, mas vou encerrar. Eu quero saber de vocês. Tem alguém que queira fazer pergunta, participar aqui comigo? Obrigada, Tânia, Jéssica, Adri. Eu só tô falando os nomes que estão aparecendo aqui, mas eu sei que tem várias pessoas aí. Quero agradecer a companhia de vocês. A partir da semana que vem, eu quero fazer lá no YouTube, tá? Tem um linkzinho nos meus destaques aqui do Instagram. Então, se vocês quiserem receber o link ou participar comigo lá, é aula, vocês perceberam, né? Até tem pouca interação. Entrem lá no canal, se inscrevam, gente. Eu quero realmente gerar conteúdo aqui, porque é a minha forma de contribuir. Eu poderia fazer mais cursos, não. Também tem, até porque a mentoria é individualizada, tem a possibilidade de fazer em grupo também. Tá? Então, assim, são momentos que a gente vai ter mais próximos
Mas esse momento aqui eu acredito que seja um momento especial e diferenciado para a gente conseguir buscar aprender um pouco mais sobre as nossas emoções e sobre quem nós somos, tá? Não tem perguntas, né? Então, obrigada. Deixa eu ver se eu deixo mais aqui alguma coisa em relação ao medo.